Capítulo 959. Ketoa virou seu corpo ligeiramente para o lado e olhou para a mágica. É um pouco complicado. Sugiro que você espere mais 1 a 2 semanas. Não posso prometer nada. Tudo o que posso dizer é que deve haver alguém para ajudá-lo a criar o item místico quando chegar a hora. Deveria ter alguém. Isso também significa que pode não ser o artesão original. Isso significa que ela está planejando obter um artesão para si mesma? Ou será que ela está pensando em uma maneira de transformar o artesão original em um artefato selado, usando uma máquina para criar máquinas? Madame Eremita é de fato uma Beyonder experiente. Leonard ouviu em silêncio enquanto fazia algumas análises. Foi a primeira vez que ele ficou tão sério durante uma reunião. Sem problemas, Force tinha a maior confiança na Madame Eremita. Afinal, ela já havia obtido o sangue da criatura mítica e provavelmente passaria por uma mudança qualitativa com o tempo. Nesse momento, ela ouviu o mundo dizer com voz rouca: se este assunto requer minha ajuda, você pode conseguir. Para Klein, o interesse anormal da árvore-mãe do desejo pela névoa cinza, bem como o aviso do Imperador Roselli para tomar cuidado com a lua, o que fez com que ele, que estava determinado a descobrir o segredo da transmigração e a porta da luz, prestasse atenção aos assuntos que envolvem a escola de pensamento rosa e os crentes da lua primordial mais do que nunca. Além disso, o artesão estava agora envolvido em ambos os assuntos. Ketoa nunca esperou que o mundo oferecesse sua ajuda. Depois de algum silêncio, ela assentiu levemente. Tudo bem. Se eu não conseguir lidar com isso, procurarei sua ajuda através do Senhor Louco. Ela havia dito deliberadamente através do Senhor Louco para informar aos dois recém-chegados que o clube de tarô tinha uma maneira mágica de entrar em contato um com os outros. Não havia necessidade de ficarem perplexos ou em dilema em tais aspectos. Era algo que eles entenderiam no devido tempo. Como a almirante pirata com a maior recompensa através dos 5 mares, e como líder da tripulação pirata de centenas de subordinados, ela não estava fazendo isso apenas por boa vontade, nem estava preocupada que os dois recém-chegados pudessem afetar o progresso da reunião por causa de perguntas excessivas. Em vez disso, foi uma forma de afirmar o domínio diante dos recém-chegados. Claro, a menos que o momento fosse essencial, não deixando Ketoa sem tempo para estabelecer um ritual, ela de fato preferiria convocar a mensageira de German Sparrow do que incomodar o Senhor Louco. Procurar ajuda através do Senhor Louco. Shio entendeu algo vagamente e conteve sua vontade de olhar para Force. Procurar ajuda através do Senhor Louco? Os pensamentos de Leonard correram rapidamente enquanto ele adivinhava. Vendo que alguém havia começado, ele relaxou um pouco e ponderou por alguns segundos. Então, ele disse: preciso de um item místico. Que tipo? Audrey respondeu no momento perfeito para evitar que uma atmosfera estranha se instalasse na área. Leonard mostrou verbalmente sua indecisão e inconscientemente respondeu: não sei. Ele só tinha esse plano, mas não havia pensado cuidadosamente nos detalhes. Ele só percebeu que havia essa possibilidade depois de ser puxado para a reunião. Não sabe, ele é um idiota. O louco Klein, que conhecia a inconstância e a casualidade de Leonard, resistiu à vontade de rir e criticou-o interiormente. Vendo o olhar de todos pousar sobre ele com expressões confusas, Leonard imediatamente se sentiu envergonhado ao acrescentar apressadamente: quero dizer, não há limites para o tipo. Contanto que seja voltado para o ataque, tenha atributos bastante furtivos e menos efeitos colaterais negativos, para mim estaria tudo bem. Isso foi para aumentar o controle como pesadelo ao máximo. Às vezes,
Ele conseguia controlar um alvo sozinho enquanto Palais Zoroaster controlava o item místico, dando ao oponente atordoado um ataque letal. Uma vez que ele se tornasse um bruxo espiritual, com um espírito natural ou espectro ou sombra selada em seu corpo para ajudá-lo, ele poderia fazer 2 ou até 3 coisas ao mesmo tempo. Depois que o Senhor Estrela terminou sua explicação, Alger não insistiu nos detalhes. Ele perguntou, aproximadamente que nível é necessário? Algo em torno de um artefato selado de grau 2, mas um pouco mais forte. O H, correspondendo à sequência 5 ou 6, Leonard habitualmente descreveu o item usando a linguagem de um Beyonder oficial antes de mudar para uma terminologia mais comum. Naquele instante, um pensamento passou pela mente de Audrey, Ketoa, Alger e Shiu. O Senhor Estrela é um Beyonder oficial, ou pelo menos já foi. Do ponto de vista deles, embora Beyonders que não pertenciam a nenhuma organização oficial às vezes usassem o conceito de graus ao descrever artefatos selados, eles não considerariam usar uma descrição tão vaga quando fosse necessária precisão na expressão de seus pensamentos e pedidos. Frequentemente, escolheriam um método de explicação mais direto e mais fácil de entender. Portanto, a conclusão apareceu facilmente. Dessa forma, as coisas ficaram muito mais interessantes. O H, o Senhor Mundo na verdade está muito familiarizado com um Beyonder oficial. Como eles se conheceram? Por que ele atrairia um Beyonder oficial para o clube de tarô? Audrey não disse uma palavra enquanto mantinha seu estado de espectadora enquanto se divertia. Neste momento, Alger reconheceu laconicamente. Um item místico na sequência 5 custa pelo menos 9.000 libras. Para um que atenda à sua solicitação, normalmente pode exceder 12.000 libras. Muito franco. Leonard assentiu. Eu entendo. Depois de ouvir sua resposta, Klein quase deu uma palmada no rosto enquanto suspirava interiormente. Vê, você não está mostrando seus segredos ao Senhor enforcado ao fazer isso? Ouso apostar que se ele tiver algo adequado, o preço com certeza ficará acima de 12.000 libras. Além das 7.000 libras do Tinder, Leonard ainda tem outras economias. Com a orientação de um vovô do caminho do saqueador, ele provavelmente acumulou bastante. Caso contrário, ele não teria conseguido comprar o Tinder. Entendo. Ele não tem medo de ser espoliado, pois ainda pode comprar dos eremitas do destino. Ele pode comparar as características e os preços de ambos os lados. Mas o problema é que a coleta acontece uma vez a cada semestre. Não está totalmente no ritmo da reunião de tarô. Neste momento, Klein não pôde deixar de pensar em vender ao querido poeta itens que tivessem efeitos repetidos ou fossem de pouca utilidade depois de se tornar um semideus. Ele então ouviu o Senhor enforcado responder de maneira profunda e calma: tudo bem. Vou ficar de olho por você. Ok. Ketoa e os outros membros também expressaram sua posição. Depois disso, não houve nenhuma transação, permitindo que a coleta entrasse automaticamente no segmento de conversa livre. Sem esperar que o Senhor enforcado perguntasse, Derek ergueu a mão e disse: já estou de volta à Cidade de Prata. O chefe me informou que iniciaremos em breve outra rodada de explorações preliminares na Corte do Rei Gigante. Ele quer dizer que eu deveria aproveitar esse tempo para avançar e me tornar um sacerdote da luz? Corte do Rei Gigante? Explorações da Corte do Rei Gigante? Leonard olhou surpreso para o jovem adolescente a um assento de distância dele. Pelo que ele sabia, a Corte do Rei Gigante já havia sido destruída há muito tempo, na Segunda Época. Palais Zoroaster, como anjo, já havia dito que havia desaparecido dos rios do tempo. Para sua surpresa, o sol do Clube do Tarô estava prestes a explorar a área, mas nenhum dos membros ficou surpreso. Sim, nenhum deles.
Leonard subconscientemente olhou para a senhorita Julgamento, que também era recém-chegada, mas percebeu que ela aparentemente estava ciente disso e permaneceu bastante calma. Isto, senhorita. Mágica manteve secretamente a senhorita Julgamento atualizada. Só Leonard não sabe de nada. O louco Klein inclinou-se em sua cadeira e se analisou seriamente. Depois de puxar Leonard para cima da névoa cinza e atribuir-lhe a carta à estrela, ele o ignorou. Nem mesmo lhe escreveu ou lhe apresentou a situação geral do clube de tarô. Comparados às mulheres, os homens realmente não são meticulosos com os detalhes. Klein estava prestes a controlar o mundo German para explicar ao Estrela Leonard quando viu o Sr. Lua olhar para o poeta ao lado dele e dizer com um leve sorriso: a corte do rei gigante fica na terra abandonada dos deuses. Depois de dizer isso, ele ignorou a reação de Leonard e disse ao sol: você obteve os ingredientes para o sacerdote da luz. Ele sabia que alguém havia recebido a fórmula apenas 1 ou 2 semanas atrás. Sim, recebi do Senhor Mundo, Derek respondeu honestamente, mas não entrou em detalhes da transação. Neste momento, a mente de Leonard estava repleta das palavras terra abandonada dos deuses e corte do rei gigante. Ele teve a sensação de ter saído de uma fantasia ou mito. Ele reavaliou instintivamente seu conhecimento do clube de tarô, percebendo o peso das simples palavras de como os membros vêm de lugares diferentes. Mesmo as igrejas das 7 divindades não conseguem encontrar a terra abandonada dos deuses, mas o clube do tarô consegue. Até atraiu um membro de lá. Certo, a Zeke Eggers, que eu acredito que exerce a carta da morte, não aparece na reunião. Além dos membros aqui, há outros que estão diretamente sob o comando do Senhor Louco. É como imaginei inicialmente. É uma organização secreta que pode evoluir para uma igreja ortodoxa. Não é muito mais fraca que a Ordem Aurora ou a Escola de Pensamento Rosa, e pode até ser mais forte em certos aspectos. Este é realmente um conselho divino. Em meio aos pensamentos de Leonard, Alger concordou com o palpite de Derek. Exatamente. Explorar a corte do rei gigante é um assunto muito perigoso. Ele deseja que você se fortaleça rapidamente para resistir ao nível da anciã pastora. Derek assentiu em um vago reconhecimento. Entendo. Obrigado, senhor enforcado. Ele então compartilhou informações sobre o que viu na cidade Nós, deixando Leonard e Shil perplexos. Eles não tinham ideia de como um estado e uma atmosfera tão estranhos foram gerados. No entanto, o louco Klein notou algo familiar. Ele sentiu que Nós e a cidade nebulosa se pareciam até certo ponto. Suspeitava-se que a multidão ambulante fossem marionetes sem vida. Será que existe um item de sequência superior do caminho do vidente ou algum monstro lá? Klein não disse uma palavra enquanto guardava silenciosamente as informações da cidade Nós. Neste momento, Shil olhou para o mundo e disse, demonstrando alguma boa vontade: o MI9 está investigando as origens de German Sparrow. Ponto.